Eu percebi que muitos de vocês estão ansiosos com o Enem se aproximando e se questionando se ainda dá tempo de gabaritar a física. Então decidi falar a minha opinião honesta sobre isso e te indicar quais os assuntos mais importantes para você focar até o dia da prova. Fiz até um PDF simples para você se guiar, que você pode, obviamente, consultar gratuitamente. Esse vídeo é direcionado principalmente para quem não estudou nada durante o ano todo ou aqueles que, mesmo estudando, sentem que ainda possuem muitos conteúdos atrasados. Mas não se preocupe, não vou tentar te vender nenhum cursinho, método milagroso, nem aula particular. É a minha opinião realmente sincera e espero conseguir clarear um pouco seus caminhos caso você esteja surtando. Então bora lá? Olá humanos, professor Marquinhos aqui e hoje vamos conversar um cadinho. Primeiro, gostaria de falar para você se acalmar porque você tem tempo sim. Eu sei que não adianta muito dizer isso e que você já está tentando não surtar com a ansiedade e esse sentimento constante de insuficiência, de que o tempo está se esgotando. Mas acredite em mim, você tem tempo. E eu não me refiro ao Enem especificamente. Sim, você tem tempo para estudar e ir bem no Enem faltando 2 meses. Eu acredito de verdade nisso. É possível aprender muitas coisas em 2 meses. Não desanima. Sério. Mas meu ponto é que você também tem tempo para fazer o Enem novamente se não conseguir esse ano. Não importa a sua idade nem o curso que você deseja. Você tem tempo de estudar ano que vem. Você tem tempo para tentar mais uma vez. Você tem tempo para tentar quantas vezes forem necessárias para alcançar esse sonho que você deseja. Tá tudo bem se você não conseguir agora. E mesmo que você sinta que será o fim do mundo caso não consiga passar esse ano, não é. Tu vai continuar forte assim como nas outras vezes que você precisou lidar com frustrações. Essa é só mais uma delas. Tudo que você aprendeu até esse momento não foi em vão e vai te ajudar se você precisar fazer a prova novamente. Mas não é o momento de pensar nisso. Agora você só precisa continuar dando o seu melhor para chegar lá em novembro com a certeza que você fez o que podia. Eu sei que é difícil, mas nesse momento é essencial você não se comparar. Entenda que existem vários contextos, várias pessoas com realidades diferentes. Faz um exercício mental aí, sério. Pare e pense com carinho. Olhe somente para si e perceba o quanto você melhorou desde o início do ano. E desde o ano passado, 3 anos atrás. Olhe o quanto você estudou e aprendeu esse tempo todo. O quanto você mudou e está dando o seu melhor diariamente. Eu sei, às vezes o nosso melhor não é suficiente e isso é decepcionante. É algo que nos corrói por dentro. Mas tudo bem, faz parte do processo. A gente erra, procrastina e se arrepende. Porém, como eu disse, você tem tempo e pode tentar de novo. A vida é uma tentativa contínua de ser a sua melhor versão todos os dias. Sua comparação tem que ser somente consigo mesma. Você é o único parâmetro que importa. Não se esqueça disso. Bom, chega de papo de coaching quântico. Só espero que você fique bem, não surte, não desista, continue dando o seu melhor. E acredite em si. Vamos lá então ver quais conteúdos de física eu acho que você deveria focar. Lembrando, deixei o link do PDF com os conteúdos na descrição do vídeo, então não precisa fazer anotações. Eu fiz um cronograma imaginário de aproximadamente 8 semanas para passar para vocês. Não me sinto confortável em fazer um cronograma real porque cada estudante possui uma realidade diferente. Mas criei aqui uma sugestão que vocês não precisam levar a sério. É só para servir de base para você montar seu próprio planejamento. Essas 8 semanas consistem em usar 3 semanas para estudar toda a parte de mecânica e 5 semanas para estudar o resto. Começando pelo que você não vai estudar nos próximos 2 meses. Ótica, estática de corpos extensos e hidrostática. Esses assuntos não são tão recorrentes e são chatinhos. Acho melhor evitá-los por enquanto. Você só vai estudar eles se tu já entende bem os outros conteúdos que eu vou listar agora. Então vai ficar assim, 1 semana para estudar cinemática, onde você vai focar em movimento uniforme com gráficos, movimento uniformemente variado, também com gráficos e lançamento oblíquo. Só isso, só que não se engane, isso aqui vai ser a base de todos os seus outros estudos. Movimento uniforme, você vai ver velocidade média, o que é posição, o conceito de velocidade em si, referencial, movimento, todas essas coisas. Movimento uniformemente variado, você só vai adicionar a aceleração em todo esse processo. E o lançamento oblíquo nada mais é do que um movimento em 2 dimensões, onde uma delas vai ser o movimento uniforme, geralmente a horizontal,
e o outro a gente vai ter um movimento uniformemente variado. Ou seja, se você entender bem o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado, você não vai ter dificuldade nenhuma com o lançamento oblíquo. Só uma noçãozinha ali de vetor que você precisa e o resto é tranquilo, é a mesma física. E é por isso que aqui você não precisa se preocupar exatamente com queda livre, lançamento vertical e vários outros conteúdos que a gente vê por aí, porque são deduções, são casos específicos de um movimento uniformemente variado. Foca em aprender isso que você vai conseguir deduzir todas as outras formas, inclusive a do próprio movimento uniforme. Fica a dica. E pelo amor de Deus, estude os gráficos. Entenda quais são os gráficos de velocidade, posição e aceleração. Muito bem, em cada um dos movimentos. Quando a gente tem uma velocidade constante e quando a gente tem aceleração constante. Isso vai fazer muita diferença na hora de tu fazer a prova. Daí, tu vai usar 2 semanas para estudar dinâmica, onde tu vai ver as leis de Newton e vai focar principalmente em bloquinhos e tração, força de tração ou força de tensão, plano inclinado, essas coisas, trabalho e energia. E por favor, isso aqui é muito importante, galera. Entenda que trabalho e energia é praticamente a mesma coisa. Trabalho, na maioria dos casos, vai ser considerado como um tipo de energia. E trabalho e energia são grandezas que se relacionam com todos os conteúdos da física. Todos. Então é muito importante você debruçar tempo aqui para entender de verdade o que esses conceitos significam. Você pode pensar no trabalho como uma energia que surge quando temos uma força que faz um determinado deslocamento, assim como na fórmula matemática. E relacionado a isso, temos a conservação de energia e o teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética nada mais é do que uma igualdade entre o trabalho e a variação da energia cinética, que vai te ajudar a resolver muitos problemas. Se o exercício te deu trabalho, massa, força, deslocamento e velocidade, provavelmente tu vai usar o teorema da energia cinética. E conservação de energia é provavelmente o conteúdo mais importante que você vai precisar aprender. E você vai usar ele em todos os conteúdos também. Então, entenda muito bem os contextos onde a gente aplica a conservação de energia, que é basicamente quando não tem nenhum tipo de força dissipativa, ou seja, atrito, resistência do ar, essas coisas, que é a maioria dos casos no Enem. Geralmente eles fazem isso para facilitar a nossa vida, por mais que não pareça. E aí, em muitos casos, você vai analisar um contexto onde toda a energia cinética se transformou em energia potencial. Simples assim, e de lá você resolve o exercício inteiro. Próximo conteúdo é momento linear e teorema do impulso. Esse conteúdo, até onde eu sei, ele não caía muito, mas nas últimas versões caiu pelo menos um exercício nas últimas 4 edições do Enem. Então, eu diria para vocês aprender isso aqui legal. E é muito simples também. Tá bem conectado com conservação de energia, né? E as equações são bem tranquilas. Novamente, se você entendeu bem como trabalhar com força e energia, momento linear e teorema do impulso não vai ser nada novo para ti. E sem querer fazer jabá, mas a resolução do Enem que eu fiz, 2022, que tem aqui no canal, vou deixar na descrição também. Lá eu falei bastante sobre teorema do impulso, momento linear, eu deduzi a equação em uma das questões lá, não lembro qual. Mas recomendo que você assista também, tá? E se você tiver tempo, vai lá e aprenda sobre força centrípeta. Eu deixei como opcional, mas ela é muito importante. Só que movimento circular e força centrípeta no geral, eu deixei aqui em off, tá? Só se você sentir que tem um tempinho sobrando ali nessas 3 semanas de mecânica, aí tu estuda, senão deixa pra lá e, assim, na melhor das hipóteses, vai com o seu conhecimento de senso comum mesmo, tá? O que é legal de você entender? Sempre que a gente tem um movimento circular constante, a resultante dele vai ser a força centrípeta. E isso pode te ajudar a resolver problemas. E a velocidade num movimento circular, a gente muda a direção da velocidade, não a intensidade dela, tá? A velocidade se mantém a mesma e a aceleração sempre aponta para o centro da trajetória. Talvez isso te ajude. Bom, continuando aqui, agora já começando os outros estudos e saindo da mecânica, a gente vai usar 2 semanas e meia para estudar eletromagnetismo, onde você vai aprender os fundamentos da eletrostática, por exemplo, o que é carga, corrente elétrica, aquela parte inicial. Aí você vai ver eletrização por atrito, por contato, indução, primeira lei de Ohm e gráficos. E isso pode ser muito importante, tá? Aprenda a reconhecer um gráfico da primeira lei de Ohm,
que é uma reta, tá? É muito tranquilo para achar os resultados lá, a DDP, a corrente e a resistência naquele gráfico, né? A primeira lei de Ohm surgiu por causa disso, inclusive, tá? Então, toma cuidado com isso. E aí você vai continuar com circuitos elétricos, que é muito importante. E aqui também você vai ver sobre associação de resistores, onde você vai estudar associação em paralelo e em série, tá? Sempre tem questões assim no Enem, sempre. E aqui, de forma opcional, tem geradores e condutores. É muito importante saber disso, vai ajudar muito, mas é um assunto muito complexo, muito difícil, então vai da sua vibe, tá? Da sua base. Se você estiver bem e aprendeu isso rápido, tudo que eu comentei antes, mais rápido, vai lá e dá uma olhada em geradores e condutores. Caso contrário, pula isso e vai direto para campo magnético, onde você vai estudar a regra da mão direita, e força magnética, onde você vai usar a regra do tapa, tá? Aprenda só isso, que já é sucesso para ti. 1,5 para estudar termodinâmica, e tu vai focar nos fundamentos da termodinâmica, que é também conhecido como calorimetria, que é onde você vai estudar calor, temperatura, energia térmica, capacidade térmica, calor específico, essas coisas são os fundamentos. Aí você vai migrar para calor sensível e conservação de energia. Pessoal, aqui é muito, muito importante. Essa parte aqui se você quiser pular tudo e estudar só isso de termodinâmica, tá válido. Porque a maioria dos exercícios de termodinâmica é para você usar calor sensível com conservação de energia, né? Geralmente potência, né? Ou seja, você vai ter um sisteminha onde toda a potência está sendo transformada em calor, ou vice-versa, tá? Muito importante saber essa relação. Também tem vídeos aqui no canal resolvendo exercícios assim, lá do Enem 2022. Se tiver dúvida, vai lá. E aí, se você tiver tempo, você vai ver as formas de propagação de calor. Na verdade, isso aqui é obrigatório, você tem que entender, pelo menos, ter uma base do que é condução, convecção e radiação. E aqui é bem importante que você entenda dentro de contextos. Olha para a sua realidade nos exemplos que isso mais acontece. Por exemplo, estude como funciona uma máquina térmica, que seria o seu refrigerador, a sua geladeira. Pesquisa aí como funciona a geladeira. Não precisa fazer conta, só entende no geral como que funciona o ar-condicionado, o aquecedor. Tudo isso envolve condução, convecção, irradiação e alguns processos ali da termodinâmica. Isso vai te ajudar muito, tá? Aí você termina com potência térmica, que eu falei que vai ser muito importante. Você vai usar, provavelmente a equação que você mais vai usar, potência térmica de calor sensível, e dilatação linear, superficial e volumétrica. Por fim, nessa última semana do nosso cronograma fictício, a gente vai estudar ondulatória, para aprender sobre os fundamentos da ondulatória, que envolve a velocidade da onda, frequência, comprimento de onda, crista, vale, e toda aquela parte de caracterização da onda, as principais propriedades da onda. O segundo tópico é a equação fundamental da ondulatória, aquela V igual a frequência vezes comprimento de onda. Muito importante você aprender a reescrever ela de todas as formas possíveis. No geral, os exercícios eles exigem isso de você, que você consiga usar 2 ou 3 equações daquela área e manipular a equação para usar os dados que você tem disponível. Por isso, não se assuste. E muito importante na ondulatória também é o tópico 3, que é fazer análise dos gráficos. O Enem gosta muito de passar gráfico de ondulatória, para você olhar comprimento de onda, frequência, intensidade. Às vezes eles passam gráficos ou tabelas para você analisar os comprimentos de onda em relação às cores do espectro eletromagnético. Então, estude isso. Se der tempo, é claro. Se for para escolher uma coisa só, eu diria para você focar nos gráficos, tá? Tem mais chance de você acertar a questão olhando os gráficos do que entendendo de fato toda a teoria de forma detalhada. Mas faça uma análise básica, por exemplo, a velocidade é diretamente proporcional ao que, indiretamente proporcional ao que, período, frequência, tudo isso vai te dar uma base muito boa para fazer algumas questões que são mais conceituais. Lembre-se que isso não é um cronograma de verdade, nem uma recomendação de estudo ideal. É apenas uma sugestão para quem realmente está sem um caminho para seguir e está buscando uma orientação direcionada. Eu fiz isso para você não precisar ficar pensando muito nem surtar sobre. Tu pega, escolhe confiar em mim e segue esses conteúdos nessa sequência que eu passei para vocês e vai fazer a prova tranquilamente. Eu acho que essa estratégia pode te conseguir
alguns acertos. De verdade. E se você ficou aqui até o final do vídeo, uma dica bônus. E eu juro, isso não é um jabá aqui para você continuar assistindo vídeos do canal. Mas algo interessante que você pode fazer é assistir meu aulão resolvendo a prova completa do Enem 2022 e aprender exatamente todos os conteúdos que usamos lá. Eu acredito que vai cobrir quase tudo que eu listei aqui para vocês e isso pode ser muito útil. Assista a resolução de um exercício, veja o que você não entendeu ou algum conceito que você não sabe, estuda a teoria por trás daquele exercício, por trás da minha explicação, depois tenta fazer novos exercícios semelhantes daquele conteúdo. Faça isso para todos os exercícios que estão naquela aula. Para facilitar, você pode assistir até os vídeos individual, não precisa assistir aquele vídeo de 3 horas. Tem todas as aulas individualmente também, as questões resolvidas. Faça isso para todos os exercícios até você se sentir confortável com cada tema. Pode funcionar também. Espero ter te ajudado de alguma forma e qualquer dúvida deixe nos comentários que vou responder todo mundo. Um grande abraço e até mais.